Só Ele pode fazer isso, porque a salvação, inclusive, é algo impossível para os homens. Os discípulos, quando eles ouviram que o jovem rico foi embora, e Jesus falou assim para aqueles discípulos: olha, o jovem rico foi embora, ele não me quis. E os discípulos olharam para Jesus e para aquela notícia, eles disseram assim: Senhor, mas então quem pode se salvar? Porque eles pensavam o seguinte, dentro da teologia judaica daquele tempo, que o rico era alguém que tinha a bênção de Deus. Se ele, que tinha a bênção de Deus, não pôde ser salvo, e a gente aqui tudo miserável? E aí Jesus fala assim para os discípulos: o que é impossível para o homem, tudo é possível para Deus. A salvação é impossível para o homem, pelas obras, pela religiosidade, mas para Deus, pela graça de Deus, Deus pode trazer vida para o morto espiritual, Deus pode transformar uma vida, Deus pode regenerar uma pessoa. Na verdade, só Ele pode fazer o impossível. Deus pode curar, Deus pode transformar, Deus pode restaurar um casamento em que uma pessoa diz assim: não tem mais jeito. Ele pode fazer o impossível acontecer. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Confie no Senhor. E quando Jesus chega, Ele traz paz. Ele é o príncipe da paz. Quando Jesus chegou, Ele trouxe paz para o barquinho. Ele acalmou a tempestade. O vento cessou quando Ele subiu no barco. Jesus disse assim em João 14:27: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, Ele pode nos dar paz, Ele pode fazer com que a paz chegue, ou Ele pode nos dar paz inclusive no meio da tempestade. Ele é o príncipe da paz, o Senhor da paz. A escuridão chegou, a tempestade chegou, nós podemos desfrutar da paz de Cristo na nossa vida. E aqui nós vemos, encerrando essa reflexão, que Jesus ele trouxe então bonança, paz, calmaria, e os discípulos chegaram do outro lado do mar. Trazendo para a nossa vida, nós podemos sim atravessar tempestades. A família pode atravessar, mas Jesus é Deus, Ele pode fazer o impossível, Ele nos vê, Ele anda sobre o mar, Ele está acima das circunstâncias. O que eu não tenho controle, Ele tem. Nós devemos clamar, e Ele pode nos trazer a paz para o nosso lar, no nosso coração, na nossa vida. Nós devemos ter esperança nisso, nós devemos ter esperança no Senhor, porque esse Jesus de Mateus 14, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e Ele está no barco da nossa família também, o mesmo Senhor. Algumas lições finais aqui para nós. Por que Deus permite ou nos envia tempestades? Olhando para esse texto, para que nós conheçamos melhor o Senhor, para que a gente conheça de fato a bondade dEle, para que a gente conheça de fato o poder dEle, para que a gente conheça na realidade da nossa vida o amor dEle para nós, para que a gente conheça a soberania dEle, o governo dEle sobre todas as coisas. Uma coisa é você estudar em livros, ler um artigo no Facebook sobre a bondade de Deus, o poder, a soberania de Deus. Isso é bom, isso é positivo. Uma coisa é você ser um leitor, outra coisa é você provar isso na sua vida. As tribulações, muitas vezes, Deus Ele permite ou envia-nos nas tribulações, como fez com os discípulos, para que a gente aprenda quem Ele é, a grandeza dEle, para que a gente aprenda a viver pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente fala assim: não, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, mas vem a tempestade e a gente fica como Pedro, a gente afunda. E aí Jesus dá uma olhada para ele e fala assim: ó, está vendo como você ainda precisa crescer na fé? Nas tempestades nós temos uma escola da fé, para a gente crescer
na fé. Talvez você esteja numa tempestade, saiba que você está numa escola também. Deus quer fazer com que a sua fé cresça. Fé em quê? Fé nele, fé no Salvador. Nas tempestades nós vamos aprender também uma outra lição, nós vamos aprender a esperar. A gente vive numa sociedade apressada, tudo é correria, tudo é correria. A gente quer chegar ontem. Pipoca de micro-ondas, a gente não tem mais aquela paciência de colocar pipoca na panela, a gente põe no saquinho lá, 1 minuto, tá a pipoca. Nós somos a geração micro-ondas. Só que com Deus isso não funciona. A gente precisa saber esperar. Esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me livrou de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, diz o salmista. E porque a gente não sabe esperar, a gente vai trocando os pés pelas mãos, vai sendo precipitado. A gente precisa saber esperar no Senhor. As tempestades vêm também para a gente aprender a ser humilde. Às vezes a gente se acha. Às vezes a gente se acha o dono da cocada. Mas quando a tempestade vem, Deus quebra o nosso orgulho. E a gente vê o quanto a gente é carente de Deus. O quanto a gente precisa de Deus. Quando as tempestades vêm também para fortalecer a nossa vida de oração. Já perceberam que a gente ora mais nas tempestades do que nos dias bons? Às vezes nos dias bons a gente se esquece de Deus, acha que não precisa mais orar, não precisa vir em culto de oração, não precisa buscar Deus no dia a dia, porque tá tudo bem. As tempestades vêm, a gente faz como os discípulos, a gente começa a clamar. As tempestades vêm para que conheçamos mais a grandeza de Deus no meio das tempestades, o admiremos mais e o adoremos por aquilo que Ele faz na nossa vida. Aquela tempestade terminou com o quê? Terminou com louvor no barquinho, com adoração no barquinho. Por que eles adoraram o Senhor? Por que eles ficaram admirados do Senhor? Justamente porque Ele veio sobre as águas, porque Ele veio no meio da tempestade, porque Ele fez maravilhas ali. Ele demonstrou o seu poder, o seu amor para com aqueles discípulos. E terminou tudo em adoração, porque tudo que Ele faz é para a glória dEle. É para que nós o admiremos mais, é para que nós o adoremos com a nossa vida. Então talvez você esteja no meio da tempestade, na tempestade você vai poder conhecer a Deus, e creia que isso pode resultar em adoração a esse Deus, por conta daquilo que Ele está fazendo ou vai fazer na sua vida. As tempestades são didáticas, são escolas, onde nós podemos conhecer experimentalmente o Senhor na nossa vida e sermos fortalecidos na fé. As tempestades, encerrando, elas não duram para sempre. Essa é a última lição aqui. Se você está vivendo uma tempestade, confie no Senhor, Ele é contigo, Ele está com você, espera nele. Mas já enche o seu coração de esperança de que a tempestade não dura para sempre. Essa tempestade acabou. A tempestade dos discípulos. E você pode ter, talvez, nesse momento de tribulação, a falsa ideia de que o sofrimento nunca vai acabar. Tempestades têm fim. A bonança chega. A tempestade tem fim. Mas uma coisa que nos dá esperança é que o amor de Jesus, o poder de Jesus, não tem fim. Não tem fim. E sabe de uma coisa? Um dia, a gente vai experimentar a grande bonança. A bonança eterna. Quando Ele voltar definitivamente. E nos levar para novos céus e nova terra. E aí a gente vai experimentar um descanso. Todas as lágrimas serão enxugadas. E a gente vai estar gozando da presença do Senhor
para todo sempre.